bola aí com 56,7% contra 43,3% no CSA, entre outros números. Mas eu gostaria de perguntar sobre, em cima desses números, eu acho que hoje mostra muito aquela necessidade que você também já vem batendo na tecla já há alguns dias, sobre essa necessidade da chegada de atacantes para poder te ajudar lá na frente, que é o setor que tem te dado mais dor de cabeça, e hoje ficou evidente isso. Eu acho que hoje nós fizemos um jogo um pouco mais equilibrado do que os outros. Pelo menos nós fizemos um jogo inteiro num nível parecido. Acho que tivemos um ou outro lance esporádico em termos de ataque, mas se você for ver o conjunto, né, nós fizemos um jogo inteiro melhor do que nós íamos fazendo. Eu acho que até melhor no segundo tempo, se você for montar a parte ofensiva, melhor no segundo tempo do que o primeiro. Mas ficou evidente que alguns jogadores estão realmente sentindo a responsabilidade de fazer uma Série A, não estão produzindo na Série A o que vinham produzindo. Estamos tendo dificuldade, né? Nós vamos bem até o primeiro terço, o segundo terço vai bem, o terceiro terço realmente nós estamos tendo dificuldade. Nós estamos criando, mas não estamos definindo. Às vezes criamos sem definir. Nós tivemos umas 3, 4 jogadas de fundo, mas não cruzamento. Jogada de você levar ali para dentro da área para rolar para trás, rolar melhor, a gente não tem rolado. Passou uma bola na frente do gol que, quando o time está numa fase dessa, alguém tem que dar um carrinho para pôr para dentro. Tivemos poucos chutes, tivemos, se eu não me engano, 2 do Lourenço, né, 1 do Pedro. Então nós pecamos no último terço, realmente. E num campeonato, eu acho que a parte defensiva não vem muito mal, nós não estamos tomando um número de gols excessivo. O goleiro meu hoje praticamente não fez uma grande defesa, né, mais bola atrasada, bola cruzada. O time do CSA não incomodou tanto assim. O próprio Jordi não fez uma grande defesa, ele foi um pouco incomodado. Então acho que foi um jogo mais de correria lá, aqui, lá, muitos erros de passe, né? Erramos muitas bolas. E infelizmente não atingimos o objetivo, que era fazer uma vitória aqui, né? Contra um adversário que é do nosso campeonato, se você for falar assim. Somamos um ponto. Se você for pensar de uma maneira um pouquinho positiva, nós somamos um ponto. O fundo ali está muito embolado ainda. Mas os jogos vêm demonstrando realmente a qualidade que a gente vem conversando, que a equipe precisa se qualificar. Nós estamos disputando um campeonato bem diferente daquele que nós disputamos ano passado e principalmente do regional, né? Então, as outras equipes estão se reforçando, estão se qualificando e nós temos que fazer a mesma coisa, porque senão nós vamos ter dificuldade na sequência. Geninho, sobre essa falta de efetividade aí do ataque, porque praticamente o ataque não finalizou. Na alteração que você optou ali pelo Jones Carioca, por que não o Matheus Matias? Até porque o Getúlio e o Daniel Amorim também estavam semelhantes ali no jogo. Não, porque o Matheus não é ali o lugar dele. Não adianta eu pôr. O lugar do Matheus é no lugar do Daniel. Basicamente é no lugar do Daniel, jogando mais centralizado. O Matheus não sabe jogar pelo lado, ele é um centroavante mais de bico de área, eu precisava de alguém do lado. E o Jones é um jogador de lado, né? Vinha treinando relativamente bem, é um jogador que tinha que hoje demonstrar uma qualidade muito boa, porque ele está com o contrato terminando, né? Então era uma maneira de você entrar com um jogador motivado numa situação dessa e tentar fazer. Ele até tentou 1 ou 2 dribles, fez uma boa jogada no final, mas faltou perna para rolar para trás, né? Fez uma boa jogada, rolou uma bola, talvez uma das melhores jogadas que nós tivemos, foi uma jogada que o Jones fez, rolou para trás, que o Daniel bateu, pegou no pé do zagueiro, se aquela bola passa, muito provavelmente nós faríamos o gol, foi uma jogada bem organizada, mas pouco, se você me perguntar, eu acho que ele rendeu mais que o Getúlio, jogando pouco tempo ele rendeu mais que o Getúlio, não foi bem no jogo. No primeiro tempo o Getúlio não apareceu, no segundo tempo apareceu pouco. O Jones até que foi um pouco melhor, mas muito abaixo do que nós precisávamos. O próprio Daniel. O Daniel teve 2 lances praticamente no jogo, esse que eu falei e um no primeiro tempo, que ele tem que lutar. Muito pouco para o nosso ataque. O João Paulo tentou, na minha opinião, o João Paulo fez o melhor jogo dele, dos 3, 4 jogos. Jogando pelo lado de novo, ele criou um pouco mais, levou 2 bolas de fundo, podia ter rolado um pouco mais para trás. Mas pelo menos tentou chutar gol.
Com a entrada do Lourenço, nós tivemos um lado direito mais efetivo, né? Começamos a jogar um pouco mais dos dois lados, mas não tivemos conclusão. A gente criava, mas não tinha finalização, não tinha conclusão. E isso pesa no resultado, porque você precisa agredir o adversário, você precisa finalizar em cima do adversário, para que você tenha a chance de fazer gol e ganhar o jogo. E faltou bastante isso. Geninho, boa noite. Boa noite. Já falasse mais uma vez sobre o posicionamento do Daniel Amorim, que é um jogador finalizador nato, só que na partida de hoje nós constatamos ele várias vezes saindo da área, muitas vezes no flanco, lateral, até tentando jogadas que não são do seu feitio. Há alguma instrução? Não, a instrução era exatamente ao contrário, para ele ficar dentro da área. Ele saiu por opção própria. Chamei ele no primeiro tempo: Daniel, fica mais dentro da área que lá é teu lugar, a bola vai passar por ali. No intervalo eu pedi para ele ficar ali. O que acontece com o jogador é que às vezes a bola não está chegando, ele quer aparecer, ele começa a correr atrás da bola. Mas não é a melhor qualidade do Daniel. Quando o Daniel sai da área, a sua qualidade, o seu rendimento diminui muito. Agora, ele tem que entender que o lugar dele é dentro da área. Quando ele sai da área, ele faz um jogo que nem fez hoje. Muito abaixo do que ele pode render. Mas a minha orientação é para que ele fique mais. Ele pode até sair, mas sair assim 10 metrinhos na frente da área, cair até o bico da área, ficar sempre perto da área. Ele pode sair para abrir um espaço, uma diagonal, ele pode sair para fazer um 2, para fazer uma tabela, mas ele tem que estar mais perto da área, porque ele é um finalizador, um bom cabeceador, faz muito bem por baixo também. Então, um jogador com essa qualidade, ele tem que ficar o mais perto possível do gol. E hoje concordo com você, ele começou principalmente no segundo tempo, começou a sair muito. No primeiro tempo ele estava caindo um pouco pela esquerda, saía um pouco por dentro, mas caía muito pela esquerda, para tentar jogar do lado de lá. Quando tinha o cruzamento, faltava alguém dentro da área. E no segundo tempo ele fugiu muito da área. Claro, pode argumentar que a bola não estava chegando, e eu concordo com ele, a bola não estava chegando, mas ele tem que esperar. O centroavante caiu uma bola, ele fez o gol, já serviu o jogo. Ele não precisa pegar 10 vezes na bola no jogo, basta que ele pegue uma vez e faça o gol. E ele saindo da área, realmente ele se prejudica. Geninho, a gente viu um chute, erro de passe, principalmente no primeiro tempo, e você ficou falando sobre essa questão de alguns jogadores, assim, uma Série A está pesando. Você está vendo uma certa ansiedade de alguns jogadores, assim, como você disse mesmo, alguns estão precisando mostrar serviço, está vendo uma certa ansiedade para os jogadores? Tá, bastante. Eu acho que o emocional está pesando bastante. Como eu disse já no começo da entrevista, alguns jogadores estão sentindo a Série A. Eu estava falando, se nós formos fazer um apanhado, acho que 4 jogadores meio só disputaram a Série A. Então nós temos um time altamente inexperiente em relação à Série A. E estão sentindo. O fato de repente, já no começo, você pegar um Atlético Mineiro no Independência, depois você pegar um time do Porto do Grêmio, mesmo jogando aqui, você pegar uma arena como a Fonte Nova, com quase 30 mil pessoas, uma pressão do Bahia. Tá? A minha expectativa era que jogando aqui isso não ia entrar em campo, porque aqui nós estamos vindo uma performance boa. Acho que nós perdemos, se eu não me engano, esse ano um jogo aqui, se eu não estou enganado. E o time vem se portando bem aqui, foi campeão aqui há pouco tempo. Então a minha expectativa era que nesse jogo o time se soltasse mais. Mas não aconteceu não. Não aconteceu não. O time ainda continua incubado, a bola está queimando, você vê que às vezes a gente erra passe 5 metros, 10 metros. Às vezes você segura uma bola que era para você tocar. Né? Então isso tudo nos demonstra que o emocional está junto. Porque quando o jogador está tranquilo, a bola vem, dá um tapa, já vê o companheiro, ele joga ali, ele pega ali. Ele às vezes até erra, mas ele não erra tanto quanto nós estamos jogando. Então eu acho que o emocional está pesando e pesando bastante. E só vai sair a hora que você começar a ganhar. Você vai ter que ganhar 1, 2, se encorpar, buscar uma classificação melhor dentro da tabela, né? Aí você começa a ter tranquilidade, começa a se personalizar. Mas enquanto essa pressão existir, mesmo porque tem jogador que sente demais a pressão da torcida aqui. E a nossa torcida, infelizmente, ela não tem paciência. Eu até concordo que ela está vendo um jogo abaixo do que ela gostaria de ver. Ela está vendo alguns jogadores não atuando no nível que ela gostaria, o time não produzindo aquilo que ela gostaria. Mas eu digo sempre que o time precisa da torcida quando está mal. O time, quando está bem, não precisa de torcedor.
Torcer para time que está ganhando, para time que está dando show, qualquer um torce. Eu acho que a torcida tem que dar força quando o time está precisando. E nesse momento o Havaí está precisando da torcida. Agora o jogador erra uma bola, eles não dão chance nem do jogador errar a segunda. Eles têm preferência por alguns, não gostam de outros. E aí, por qualquer erro, vem a pressão. E tem jogador que sente. Se o jogador já está emocionalmente abalado, se ele não está no seu melhor, no emocional, e vem crítica em cima dele, ele vai se afundando cada vez mais. Ele vai tentando fazer, mas ele vai se afundando. E daqui a pouco ele começa a ficar com medo de jogar, e aí ele começa a errar. Porque a hora que o jogador fica com medo de jogar, ele começa a errar. Então, eu acho que é complicado. Como eu disse, tem garotos aí que estão estreando isso ali. E precisam de, num momento, já demonstrar em outras oportunidades que podem jogar mais do que o que estão jogando. Eu concordo às vezes com a crítica do torcedor que tem alguns jogadores que não estão jogando ao nível do que já jogaram. Mas todo mundo tem altos e baixos. Ninguém tem uma vida toda só de sucesso, tem uma vida toda de acerto. Você tem altos e baixos. E a vida do jogador de futebol é que nem uma montanha-russa. Tem um bom momento, daqui a pouco cai, chega outro. E se você está num momento difícil e ao invés de apoio você recebe crítica, alguns não conseguem viver bem com crítica. Tem gente que tira de letra. Tem um jogador que se você fala, ele não está nem aí. Ele sabe que ele tem qualidade, ele sabe que ele está errando, ele começa a tentar acertar, fazer de uma maneira mais tranquila, daqui a pouco ele cresce no jogo. Ou se joga um jogo mal, no jogo seguinte ele joga bem e vai embora. Mas tem gente que não. Tem gente que vem a crítica, o cara faz que nem um avestruz, enfia a cabeça dentro da terra e aí você não consegue mais nada dele. Geninho, em cima dessa linha aí de assunto, eu queria que você falasse de dois jogadores especificamente. Um deles, o Ricardo, fez o primeiro jogo dele em Série A de Campeonato Brasileiro e pela atuação dele parece que já vinha jogando Série A há algum tempo, porque a nossa avaliação não sentiu, foi bem ali ao lado do Betão. E outro jogador, esse sim, habituado em jogar, acostumado a jogar Série A de Campeonato Brasileiro, e aí se traz uma expectativa quando você precisa colocar no jogo, que é o André Moritz. Hoje ele entrou e ficou devendo, né? Eu tenho uma dúvida na montagem do meu time entre o Ricardo e o Eduardo Cundê. Eu ia fazer a substituição do Marquinhos, eu estava em dúvida dos dois. Pesou o fato do Ricardo ser mais rodado que o Cundê. Nenhum dos dois tinham jogado Série A, praticamente. Mas o Ricardo já tinha enfrentado mais vezes Grêmio, Internacional, já tinha tido uma rodagem melhor e pelo próprio dia a dia do jogador, você sente que é um jogador mais centrado. Eu optei pelo Ricardo. Não me arrependo, não. Tá? Apesar de confiar demais no Cundê. É um jogador, a turma fala que eu sou até pai dele, né? Porque do tanto que eu gosto dele. Eu acho que o Ricardo foi bem. O Ricardo não sentiu o jogo. Jogou que nem gente grande, casou bem com o Betão. Tá? Então, ali não foi o nosso problema. O Moritz realmente não entrou bem, ele vem entrando, sistematicamente ele vem entrando bem. Às vezes não começa bem, às vezes o Moritz quando começa um jogo não faz um bom jogo. Mas ele vem sistematicamente entrando bem. E a expectativa era essa, que ele entrasse e desse um ritmo melhor. Puxei o Luanzinho para ajudar o Pedro na marcação, deixei o Moritz solto, ele enfia bem bola, ele acha o companheiro, ele tem uma boa bola longa, ele tem um bom chute de fora. Mas, infelizmente, hoje não entrou bem, hoje realmente não colaborou. Né? Mas é uma coisa natural, é o que eu digo, nem sempre todo mundo vai acertar. Né? Ele, talvez dos jogos que o Moritz tenha entrado, talvez esse de hoje seja um dos poucos que ele não nos ajudou. Mas você faz sempre tentando acertar, sempre em cima daquilo que o jogador já te deu. Né? A gente conversa ali, troca algumas ideias, às vezes, com o Ivan, com o pessoal da comissão. Vamos arriscar aqui, vamos arriscar ali. Porque hoje, talvez, também o Mosqueira estava fazendo o seu melhor jogo. Essa opinião minha, respeito a opinião de todo mundo. O Mosqueira andava meio perdido na marcação, nós conversamos com ele com vídeo, mostramos algumas coisas. Hoje ele se achou melhor com o Pedro. Os dois, em termos de marcação, marcaram bem melhor. Né? Mas eu tinha que optar por sair do meio ali para tentar deixar o time mais ofensivo. Você às vezes até se arrisca a perder o jogo, às vezes se arrisca até a perder aquele ponto que você tem na mão. Mas eu acho que você tem que tentar
botar mais volume ofensivo, levar o time para cima para a gente tentar fazer o resultado. Né? Mas infelizmente as coisas hoje não funcionaram muito bem. Bom, Juninho, em cima disso tudo aí, o Batistotti está aqui, o presidente, tem alguma novidade em relação a contratações? Segunda-feira aí já tem jogador novo chegando? Eu acho que quem pode melhor responder é o presidente que está aqui. Porque eu realmente, a gente fala nome, a gente conversa, nós temos sempre uma reunião no começo da semana. Eu sei que algumas coisas estão evoluindo bem, né? Estavam evoluindo, principalmente em relação a um jogador, parece que as coisas estavam bem encaminhadas. Mas quando chega no final de semana, eu não vejo o Batistotti, acho que desde quinta-feira ou sexta-feira, quando o presidente esteve ocupado, e nós envolvidos com o negócio do jogo, nós não nos falamos, pelo menos de final de sexta até agora, não estou vendo o Batistotti agora. Espero que as coisas tenham se encaminhado da maneira como as coisas estavam vindo para a gente, para que a gente possa nessa semana já ter alguma novidade. Outras coisas também estavam em andamento, não era uma só, porque todos nós temos consciência de que a gente precisa qualificar em algum setor. Né? Nós estamos preocupados com a lateral direita, depois da contusão do Alex, também já estamos conversando sobre algumas coisas. E eu espero que logo a gente possa ter novidades aí. Mas em termos de como evoluíram ou não evoluíram do final de semana para cá, eu particularmente não posso te cravar nada, né? Porque ainda não fui comunicado de nada. Juninho, dentro dessa linhagem dos jogadores que sentem e os que não sentem, eu queria que tu falasse sobre a situação do Yuri, que foi substituído no intervalo, e o ingresso do Lourenço aí, que levou mais perigo aí pro gol adversário. Você vê como é que é o futebol, né? O Yuri vinha muito bem, jogando nas duas laterais e sobrando no nosso campeonato regional, principalmente. Ele já nos ajudou no final de Série A, fazendo boas partidas, ele sobrava. Ele chegou até a ameaçar os jogadores que jogavam do lado esquerdo, que não era o lado dele, até de repente arriscando uma titularidade de quem estava por ali. E a expectativa toda é que ele vindo para o seu lado, né, ele rendesse muito mais. Mas infelizmente o Yuri é um desses jogadores que me parece que está sentindo muito. Não só a Série A, mas sentindo demais as críticas. O pessoal ali fica ali por trás do banco, apupando, a gente sentia nitidamente, estou falando do jogo de hoje, que ele estava sentindo as críticas e estava tentando, e daqui a pouco começou não querer mais a bola. O jogador começa a ter medo de errar, ele começa a não querer jogo, né? Então eu optei pelo Lourenço, e aí como é a escola de futebol, o Lourenço é um jogador oriundo das divisões de base, que não era a sua posição. O Lourenço era um meia, que jogava às vezes um pouquinho pelo lado, e o Lourenço entrou completamente desinibido, marcou, chegou. Acho que foi um dos bons jogadores que nós tivemos. Se você for analisar entre os dois tempos, eu acho que ele foi um dos bons jogadores. Fez o João crescer no jogo, fez o lado direito um desafogo bom nosso, arriscou 2 bons chutes, né? Fez fundo. O Lourenço entrou e jogou. É por isso que eu falo, porque cada um é cada um. É difícil você analisar o íntimo da pessoa, né? Teoricamente, quem mais teria que sentir era o Lourenço. E ele não, ele entrou tranquilo. E pedia a bola, queria jogo, quando perdia, corria atrás e tomava. Acho que o Lourenço aproveitou bastante a oportunidade que teve. Valeu, obrigado.